Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e o nosso bate-papo de hoje foi a respeito do relacionamento médico com a indústria farmacêutica. E eu tive a oportunidade de conversar com o Fábio Quiroga. Fábio Quiroga é um executivo da indústria farmacêutica que tem aí mais de 25 anos de experiência na área de relacionamento médico. E o nosso bate-papo aqui trouxe um pouco dessa abordagem, né? O relacionamento médico com a indústria farmacêutica, que desencadeia várias frentes de conhecimento, de troca de experiência, e foi um bate-papo muito legal. E o Fábio tem uma visão muito interessante, ele que, além de atuar na indústria farmacêutica, também é fundador do Instituto Propagar, que é justamente um instituto que capacita pessoas que querem ingressar na carreira da indústria farmacêutica. Então a visão do Fábio é muito ampla nesse aspecto e foi um episódio bem interessante. Então te convido a ouvir até o final. Muito obrigado pela sua audiência e bom episódio. Fábio Quiroga, obrigado por aceitar esse convite, dedicar seu tempo aí para a gente fazer esse bate-papo. Essa é a segunda temporada do Anamnese Podcast, né? E a gente vai trazer alguns temas aqui bem interessantes. O Fábio Quiroga é um executivo da indústria farmacêutica com uma carreira e uma trajetória de sucesso bem interessante. Então, é um líder aí há muitos anos liderando equipes de alta performance em diversos mercados do segmento farmacêutico e que já visitou e conversou com muito médico nessa jornada, né, Fábio? Então, muito obrigado por dedicar seu tempo e aceitar o convite para esse bate-papo. Adriano, quem agradece sou eu, fico muito feliz com as tuas palavras. Realmente eu estou há quase 26 anos no segmento, na indústria farmacêutica, e quero te dar os parabéns já pelo nome, por você ter criado o Anamnese Podcast. A anamnese é trazer a mente, trazer a memória, né? O médico faz muito. Então, cara, em qualquer segmento, eu diria que nós temos que trazer, sim, a memória, trazer o histórico, trazer o que a gente passou de experiência. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a experiência que você vai adquirindo é que faz toda a diferença na sua carreira. E obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. Bacana. E você trouxe um tema interessante, né, Quiroga, que é o anamnese. Anamnese, né, obviamente esse podcast é direcionado para médicos e profissionais da área da saúde, e a gente, por trabalhar e transitar na área da saúde, a gente entende o que é a anamnese, e a provocação aqui é que o médico faça uma anamnese da sua carreira, da sua clínica, Bacana do seu demais. consultório, do seu negócio, e eu tenho certeza que nas visitas que você esteve acompanhando as suas equipes ao longo da sua carreira, você fez muita anamnese, né, do consultório, do negócio ali. Né? E acho que o primeiro tema que eu quero trazer aqui para a gente provocar uma discussão e aproveitar dessa sua bagagem muito grande de executivo na indústria farmacêutica, qual é o impacto e como funciona a questão do relacionamento médico e indústria farmacêutica, né? Sim. Existe uma relação aí diária, enfim, que faz parte da vida acadêmica e do consultório do médico, o contato com a ciência, com, né, os pesquisadores e a indústria, e nós estamos ali representando a indústria no dia a dia, vamos desmistificar, Quiroga, né? Ao longo da sua carreira, como é que a gente considera o tema relacionamento médico, indústria farmacêutica, através de nós, representantes da indústria? Então, Adriano, primeira coisa é que é uma relação muito séria, vamos dizer assim, até porque nós não vendemos medicamentos. Eu sempre brinco com isso quando eu tenho algum médico amigo, quando eu estou visitando algum médico, só cliente. Nós levamos para ajudar o médico com foco lá naquele paciente. Então, é uma relação muito séria. A gente não tem contato com o paciente.
Fala que nós não vendemos medicamento, vendemos expectativa de vida, vendemos conceito, vendemos cura quando possível. Então, já começa aí uma relação muito interessante, né? E o médico precisa te reconhecer como um profissional que esteja agregando para ele, e o inverso também é verdadeiro. Então, eu tenho vários amigos que eu fiz através da indústria farmacêutica. Eu até brinco muito. Tinha um médico que eu visitava, brinco com esse médico, eu digo. Tinha um médico que eu visitava há muito tempo e descobrimos algumas coisas, time de futebol que a gente gostava. Eu sou do Rio de Janeiro, acabou que nós fomos para o Maracanã juntos, torcemos para o mesmo time. Não vou falar não, para não deixar os outros médicos que estejam torcendo para outros times, que torçam para outros times. Mas foi legal para caramba, que foi uma amizade que surgiu de uma relação de trabalho. Aí eu te falo, vai facilitar uma prescrição? Não é isso. O médico prescreve, eu sempre gosto de deixar isso claro também, é muito sério, por isso que eu usei essa palavra logo no início da minha explicação. É uma relação séria, não se confunde. Então, o médico está tratando de vida. Eu tenho uma filha fazendo medicina e ela já aprende isso, está no 2º ano de medicina, 19 anos de idade, ela já aprendeu isso. Ela pode ser amigo, mas ela está cuidando de vida, está cuidando de gente. Então, essa relação, como eu falei, é séria e muito importante para o representante, para a indústria farmacêutica e para o médico. Talvez quem não esteja vivendo isso não pense assim, sabe? Eu falo que é aquela caixa preta do avião. Tem muita gente que fala um monte de coisa e que não conhece essa importância da indústria farmacêutica na atualização do médico, sabe? A gente não chega ali entregando uma amostra grátis. A amostra grátis é igual um dia eu fui, bem antes da pandemia, claro, eu fui num show com a minha esposa, chegou na porta, tinha uma amostra grátis de um perfume. Nós que somos da indústria farmacêutica até achamos interessante. O senhor quer? Claro, aquilo ali, não comparando com a indústria farmacêutica diretamente, mas é para gerar uma experimentação. É para o médico entender. O que eu vendo é muito mais, o que eu levo é muito mais como funcionário, como representante da indústria farmacêutica, do que uma amostra grátis, por exemplo. Legal. Você trouxe um ponto que aí eu também tenho essa oportunidade de ter essa experiência como você. Então, vamos começar a abrir a caixa preta do relacionamento médico e indústria farmacêutica. Sim. Nós temos a oportunidade de levar conhecimento científico, né? Muitas vezes aquele tema que não foi discutido, o médico não participou de um congresso, a gente tem um departamento médico, científico, perfeito, médicos consultores que podem fazer os highlights dos congressos e trazer a informação focada, né? Então, se você é um pneumologista e quer saber sobre DPOC, o tema vem ali focado. Porque o médico também, e aí entra um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é muito representante ali, muito laboratório visitando esse médico para trazer essa questão. E aí começa um trabalho que você tem uma dupla bagagem, que você tem também uma formação em coach de carreira, sim, e coach de carreira a gente está em concentração de objetivos, o que a gente quer, o que a gente não quer, mas vem aquela questão do seguinte, então eu vou receber o Quiroga, então eu estou recebendo conteúdo científico de, se for diabetes, como você já atuou, ou diversos segmentos que já atuou, se é oncologia, hematologia, você leva o tema para discussão assertiva, ou seja, é aquilo que me interessa. Então, do ponto de vista de oportunidade, ao ter um relacionamento com a indústria farmacêutica, é de ter o conhecimento científico ali de forma direta com a fonte. Então, se eu quero discutir com o laboratório, olha, Quiroga, me traz um estudo tal, que isso eu quero ter uma discussão. E também existem outras situações, o que você trouxe através do relacionamento. E aí eu tenho certeza que você tem, porque eu já ouvi, inclusive em podcast seu e em live que você também faz aí com a galera falando de informação, aonde você e o seu irmão, né, visitando uma região específica, e fazendo esse relacionamento, a gente leva para o médico conteúdo científico e leva também o mundo em que nós vivemos. Perfeito. Que alguns médicos querem fazer essa transição de carreira, de sair do consultório e ir 100% da indústria, ou ter um relacionamento de speaker, de ser ali um professor, né, de conteúdo daquilo que esse laboratório produz,
Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, que você deve Bacana. ter visto muitas transformações ao longo da sua carreira, né? Com certeza. Tive até a oportunidade, como gerente regional, eu chamava de divisional, de contratar médico para trabalhar na nossa parte científica, como MSL, como gerente médico, perdão, e a importância que se tem, né, o papel do médico dentro do nosso segmento é maravilhoso, é grandioso, porque muitas vezes a gente imagina só aquela ponta da bancada, aquela pesquisa feita aqui no Brasil ou fora do Brasil, qualquer lugar do mundo que pesquise, aquela pessoa, aquela figura do cientista, do pesquisador. Fora isso, tem a vida, tem a prática, tem a pesquisa que é feita pós-lançamento de produto, ou até mesmo o que é off-label não pode ser falado pelo representante, estudos, ainda não está em bula, mas pode ser falado pelo médico, por algum profissional da área médica. E a indústria farmacêutica, ela utiliza muito dessa expertise, desse interesse nessa discussão, de desenvolver a ciência, de ajudar a ciência, e os médicos e outros profissionais têm grande importância, como eu falei, para a indústria farmacêutica. Então, já tive, sim. Para speaker, cara, não vivemos sem médico fazendo palestra para médico. Não tem como. O speaker de um evento médico é da área de saúde e eu diria que 99% das vezes é um médico. E a indústria farmacêutica está sem som. Acho que está fechado, Adriano, o som. Quem sabe faz ao vivo, Quiroga. É assim que acontece. Tranquilo, não, tranquilo, é isso mesmo. Ou seja, tem um tema que você trouxe aqui que é o seguinte: não tem como a gente sobreviver sem dividir experiência. E quem pode dividir experiência não é a indústria. A indústria naturalmente colhe as experiências. Exato. E aí onde você tem, porque também tem o mito, o médico está falando do produto tal, ele está falando que ele tem a experiência. E isso torna uma autoridade em dividir para os colegas uma prática do qual ele teve o resultado XYZ, seja para fazer na terapia A, terapia B, ou não fazer, quando fazer e quando não fazer. Então, isso também é um tema extremamente importante, né? Porque se o médico não se abrir para essa comunicação com a indústria, a gente também perde essa oportunidade de disseminar conhecimento de uma maneira... Não é verdade? Verdade, verdade. Nós temos alguns ou muitos médicos early adopter, aquele médico que já quer iniciar, já quer novas drogas, sem deixar as drogas já mais conhecidas de lado, porque são importantes. Mas a ciência está evoluindo muito, as pesquisas, e a gente precisa muito dos médicos para divulgar essa pesquisa. Muitas vezes, o representante, o propagandista, o consultor técnico, ele vai trazer para você um estudo, só que a vida real, a casuística toda vem do médico, então acaba sendo um complemento para a gente. Agora, eu sempre falo, todo produto, ou quase todos os produtos hoje, tem um médico responsável por ele, dentro dos laboratórios, trabalhando junto com o marketing para trazer a parte da ciência. Todo evento tem médicos envolvidos. Então, essa relação é muito importante, indústria farmacêutica e médico. E, repito, para mim, tem conhecimento técnico. Quando eu vou pensar num consultor, num propagandista ideal para o médico, conhecimento técnico, habilidades para vender o que ele aprendeu e relacionamento. Só relacionamento não funciona, só ter habilidade para vender sem conhecer o produto não funciona. Então, o profissional, o médico respeita muito quando chega um profissional com essas três, dominando essas três importantes ferramentas. E o médico ele acaba respeitando e, ao mesmo tempo, também, quando ele está do lado da indústria, ele aprende nesse sentido de falar assim, olha, ele fica dos dois lados, não existe lado A ou lado B, ou lado 1 ou lado 2. É uma só em prol do paciente, em prol de levar expectativa de vida, qualidade de vida e cura quando possível. Eu tenho vivido essa experiência nesses 2 anos, que eu não tinha médico na família. Eu sou bobão, né? Falo da minha filha. Tenho um filho jogador de futebol e tenho uma filha que, se Deus quiser, daqui a 4 anos se forma médica. E ela falava desde pequena, viu essa minha vida toda, amigos de médico,
pai, serei médico para pai. Eu falei, é bacana, filha, mas o que te desperta? Eu, como coach, como consultor, o que te desperta? Ela fala, poxa, salva a vida, os médicos que estão ali envolvidos, seus amigos. Ela já pequena e depois com 11, 12 anos, e ela fala isso, fala, pai, a relação médico lá, os médicos dos meus professores já falam da importância da indústria farmacêutica. Eu ainda não, pai, me pronunciei para falar de você, dos seus amigos, dos amigos médicos que nós temos, mas eu já percebi a importância de vocês para a profissão que eu vou atuar. Isso é muito legal ter essa troca, né, Adriano? Não, com certeza. E aí, você também fala de algo aqui, porque ao longo de mais de 20 anos de indústria, assim como você também tem um relacionamento de amizade com vários médicos, né? Enfim, não para estar de futebol, porque eu não gosto, mas a gente de fazer um bate-papo legal e trazer várias coisas, mas assim, e de fato você olhava para trás e tem uma certa resistência, e por diversas situações de atuações erradas, tanto do lado da indústria, enfim, trazendo um prejuízo, muitas vezes, para a carreira do médico, se um relacionamento é errado, se não tem clareza, ou se não está em prol do paciente. E o que você trouxe que é bem importante é, atualmente, esse pensamento da formação do médico, trazer a importância de se abrir ao relacionamento com a indústria farmacêutica. Por que eu falo isso? Porque o médico é sua filha e você está olhando a grade dela, naturalmente ela vai ser moldada com inteligências emocionais pelo Fábio Quiroga, eu não tenho dúvida disso. Então, ela sai com um conteúdo muito à frente dos demais médicos que estão ali 100% na grade científica. E aí é o que eu brinco, quando a tua filha se formar e fazer a prova de título e tá lá especialista, junto vai um cartão de empreendedorismo que ela não sabia que ela ia ganhar, que ela passa a ser uma empreendedora, né? Ninguém avisou para ela. Sorte que o pai está treinando habilidade emocional, inteligência emocional, fazer a parte comercial, saber se posicionar digitalmente, que é tudo isso que você faz. Mas é muito legal ouvir isso, porque muda um pouco da abertura, porque nós somos uma fonte de conhecimento, a gente está ali para acessar o médico, a nossa informação, e é o que você disse, a prescrição é soberana. Entretanto, se a gente consegue mostrar onde o produto, medicamento, forma de tratamento pode mudar a vida do paciente, a gente deixa isso acessível ao médico e ele toma a decisão de acordo com a terapia que ele melhor identifica. E também traz luz para o médico de outras possibilidades, né? Como é que funciona o mundo da indústria farmacêutica, essa história que você acabou de comentar, como é que eu compartilho o conhecimento de uma maneira estruturada? Nós produzimos, né, soluções, mas a gente não aplica. E a gente depende de centro de pesquisas e de profissionais, e que são os profissionais que, de fato, se antecedem, né, ao início do produto, da terapia, e que são aí, que quebram barreiras, que fazem isso. Isso se dá muito próximo. Então, o ponto-chave, quando até que eu quis fazer esse episódio de relacionamento médico e indústria farmacêutica, que eu te trouxe e convidei você, e você gratamente aí, né, aceitou, é esse ponto, né, Quiroga? A indústria pode agregar muito para o médico, mas você precisa quebrar um pouco, porque às vezes a gente encontra um pouco dessa barreira da indústria farmacêutica. Então, nós temos cientistas e departamentos médicos muito competentes para levar esse conteúdo, não é verdade? E também temos a forma de educação continuada, que não é só no congresso, mas são nos famosos mini-meetings que a gente chama, workshops, do qual o colega que teve uma experiência A, B ou C vai trazer com esse contexto. Então, acho que esse ponto é importante. E é o que você fez aí vem fazendo ao longo da sua carreira, né? Sim, exatamente. E se você parar para analisar o momento que a gente está vivendo, só para você ter uma noção, eu fui fazer uma pesquisa um dia desse, uma aula que eu ia dar, e um desenvolvimento que a gente está fazendo para alguns representantes e futuros gestores. Eu estou treinando aí 13 pessoas para assumirem posições de liderança, e eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Falei, olha, pesquisem quantas drogas serão lançadas nos próximos anos, ou que sejam daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais. Nós tínhamos quase 2.000 drogas
sendo pesquisadas para oncologia, 400 para sistema nervoso central. Então, a gente oncologia todos os tipos, né? Está falando de vários tipos de câncer. Então, assim, tem doenças infecciosas, várias doenças sendo pesquisadas. Olha a importância de se levar isso. Em 6 anos de faculdade, e na especialização, no dia a dia atendendo, esse mundo que a gente está vivendo aí agora, híbrido, mundo VUCA, que a gente já falou há poucos anos, né, disso, mais do que nunca a informação chega rápida, porém chega uma quantidade de informação absurda. Eu penso que muitas vezes essa falta de relação boa, de convivência, em alguns casos, é também por falta de conhecimento. Eu digo conhecimento das profissões, achar que o médico está ali porque nós vamos levar um produto só e não uma solução. Graças a Deus que eu falei que nem sempre, ou na minoria dos casos, a gente tem evoluído bastante. E também o contrário, é não entender a indústria farmacêutica. Foi esse ponto que você falou da minha filha, que eu deixo bem claro, assim como outros colegas, né? Então, a gente está vivendo essa revolução, cara. Adriano, a gente está chegando num ponto que já se fala muito em copywriting, como eu levo para o médico uma mensagem rápida, importante, que ele fale, opa, isso daqui está valendo a pena. Só que não é só para o médico, não. Você é um consumidor de veículo, você é um consumidor de roupa, você é um consumidor... Está ficando ágil demais. E a nossa relação médico-indústria farmacêutica também precisa se encaixar nisso. A pandemia deu essa acelerada nisso, sabe? Antigamente, para muitos, seria fria essa relação que a gente está tendo, uma conversa por telefone ou por vídeo. Hoje virou natural, você vai fazer um seguro, você assina eletronicamente, você vai fazer, sabe, uma consulta, você já faz essa consulta durante a pandemia, acelerou esse processo. Essa relação está sendo mais discutida. O que não vai acabar é o respeito pelas profissões, é levar o conceito para o médico, aprender com o que o médico tem, e sabe quem sai ganhando nisso tudo? O paciente. Eu tenho mãe com câncer, está bem tratada para caramba, eu tenho pai também com 78 anos, com algumas doenças da idade, também bem tratados, mas cada vez mais essa relação da indústria levando isso para o médico. E o médico entendendo esse papel da indústria, o paciente sai ganhando. Nós vamos viver mais. Expectativa de vida de 79, 80, vamos nos preparar para vivermos mais de 100 anos aí, se Deus quiser, meus filhos, meus netos, e com qualidade de vida. Com certeza, e o paciente sai ganhando daquela história da jornada do paciente que a gente chama. Exatamente. Né? Porque a gente busca muito, quando a gente tem uma terapia e um produto específico, trazer a identificação do perfil do paciente, qual é o diagnóstico. Em que muitas situações, aí fica a brincadeira da anamnese, né? O diagnóstico, muitas vezes, existem vários desafios de acesso, de compreensão, Sim. de capacidade de abrangência de profissionais e distribuição de medicamento. Então, essa é um ponto bem importante que a gente possa focar. E aí, Quiroga, que é o que você trouxe, é tão importante, os tempos mudaram tantos, que aí eu venho a provocação de olhar para a indústria farmacêutica como um ponto de relacionamento, de troca de informação e literalmente de network. Por quê? Sim. Se a gente olhar há 40 anos atrás, quando eu converso com vários médicos de várias idades, tanto os residentes que acabaram de se formar e aqueles que têm bastante experiência, 40 anos atrás, abriu um consultório, botou ali a plaquinha, você naturalmente já tem um público chegando, porque é médica. Hoje, os tempos mudaram, a quantidade de faculdades Sim. de medicina elas aumentaram, Sim. o número de médicos aumentaram, e existe o advento da tecnologia e da informação digital, que também viralizou. Né? Naturalmente, uma boa formação. A formação adequada para um profissional de saúde é indispensável e é indiscutível. Entretanto, Sim. se eu tenho 2 médicos, né? Com ambos com ampla capacidade técnica, conhecimento e residência e formação. Quem que vai se destacar? Exatamente.
né? É aquele médico que melhor construiu as Exato. outras inteligências que, infelizmente, Sim. não são aplicadas na medicina, por isso que eu brinco, eu sei que a sua filha já vai sair na frente. Sim, E sim. aí que vem o lado da indústria farmacêutica, né? Exato. Naturalmente, tem que ter um filtro, o médico tem que fazer um filtro, porque ele tem a especialidade, aquilo que de fato vai desenvolver o atendimento aos pacientes dele com produtos que de repente ele não tem tanto ali no dia a dia. E aí acho que vem um ponto que eu queria te perguntar também, né? Porque Sim. hoje você é responsável por um instituto que forma pessoas que querem ingressar na área da representação da indústria farmacêutica. E você é responsável por essas pessoas quando chegam à frente do médico e levando esse conteúdo, né? E aí eu queria ouvir de ti, assim, ó, 2 ou 3 dicas que você passa para essas pessoas para que elas se cheguem capacitadas para entregar o conteúdo de relacionamento com a indústria farmacêutica, né? Bacana. Então, eu sou idealizador do Instituto Propagar, junto com meu irmão e algumas outras pessoas. Hoje, o Instituto tem 11 profissionais da indústria farmacêutica de forma voluntária, treinando profissionais para a indústria farmacêutica e da indústria farmacêutica. E uma dica para quem está chegando, a primeira coisa que eu falo, é o que o Caldini me ensinou, ex-presidente do Grupo Abril, do Valor Econômico, trabalhou na indústria farmacêutica, e ele hoje ele é consultor e ele fala que network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Uma coisa que me chama muita atenção é ele falar assim, ó, todas as relações têm interesse. Aí vamos levar para nós. Eu ensino logo isso. Primeiro é ser empático, não é só se colocar no lugar do médico, é sentir o que o médico, as dores que o médico tem. Porque a gente acha que o médico é o super-homem, né? E o cara tem os problemas dele ou dela, os problemas pessoais, tem aspirações, tem necessidade de desenvolvimento, mais até do que outras profissões, porque ele está cuidando ali de vida. Então, tem essa relação. A primeira dica que eu falo é ser interessante sem ser interesseiro, apesar do Caldini falar que todas as relações têm um pouco de interesse, ou tem interesse, precisa ser interessante. Então, se eu levo a informação para o paciente, eu da indústria farmacêutica, para o médico, perdão, o médico confia, testou, viu que realmente já tem o respaldo da indústria, mas funcionou, claro que vai aumentar a venda do laboratório e vai permitir que outras pesquisas sejam feitas porque está vendendo. Então, essa é a parte do interesse, entre aspas, mas se o representante ele é interessante, eu falo assim, olha, cara, faz toda a diferença. Segundo ponto, você estudou alguns meses no início para ser representante propagandista. Não queira ensinar o médico, queira levar o que o médico precisa para o paciente dele. Eu falo assim, não é se desvalorizar. Pelo contrário, doutores que estão escutando, eu sempre fui muito respeitado, porque cada um na sua, vou falar, o pessoal brinca, cada um no seu quadrado, mas não. Eu falo que é dentro de um ciclo, porém respeitando o seu espaço, porque eu estudo muito, eu me dedico. Um dia eu estava falando sistema RA, um médico escutou e falou, você decorou, era novo de propaganda, sistema renina, angiotensina, aldosterona, doutores. Aí ele virou para mim e falou assim, você decorou ou você aprendeu? Falei, doutor, eu aprendi. Eu só não fiquei 6 anos na faculdade, mas sobre isso eu estudei muito e eu posso te falar que o produto tal age assim, assim, assado. Ganhei a confiança dele. Eu não decorei aquilo ali, eu estudei. Então, segunda dica, se preparar, mas não queira ensinar o médico. Saiba do teu produto. Eu sempre brinco, sabe, Adriano? Falo que se o médico souber mais do que eu sei sobre o meu produto, tem alguma coisa errada. Ele pode saber igual, porque quando ele sabe mais, eu aprendo com ele, com toda humildade. Terceira dica, tu pediu 3, eu falo pra caramba, eu não tenho jeito. À vontade, é seu, tá liberto. Estou apaixonado por isso, por levar essas informações, por aprender muito, que quando eu levo, eu aprendo muito. A terceira que eu falo ame muito o que você faz. Por quê? Muitas vezes, há 4 anos e meio atuando com oncologia, eu vejo às vezes as pessoas reclamando quando sai de um salão, quando fez o cabelo. Só que de manhã eu estava lá atendendo, está uma pessoa se pesando que fez quimioterapia e perdeu os cabelos e está lutando pela vida. Então, tu começa a enxergar a vida de uma forma diferente, sabe? Fala assim, poxa, não faça por dinheiro. Dinheiro não é ser hipócrita, mas o dinheiro vai vir se você realizar. Então,
Eu falo que, uma vez eu escutei isso, Michelangelo não ficou 4 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E hoje vai gente do mundo todo para ver a Capela Sistina. Madre Teresa de Calcutá estava lá limpando uma ferida, chega uma pessoa e fala: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Qual foi a resposta dela? Nem eu. Então, não é o dinheiro. Se você amar, se você sentir que é um chamado teu, que é um propósito, não confundir propósito com proposta. Proposta você avalia para a sua vida financeira, para o crescimento profissional. Mas propósito de atender o médico, cara, aí o médico te vê de forma diferenciada, agregando algo para ele. E aí é um ponto que você trouxe que é bem legal. O médico estuda academicamente 6 anos e, dependendo da sua formação, ele estuda mais de 3 a 5 anos, dependendo da especialidade. Exatamente, a oncologia é um exemplo. Né? Cirurgião, enfim. Você tem uma trajetória muito grande para ter a competência que você ali se propõe a cuidar. Então, você tem a competência médica. E aí, o que eu trago de provocação para os médicos, através dos representantes da indústria farmacêutica, é: nós também estudamos há alguns anos para ter a nossa competência e também acumulamos o nosso know-how para também dividir com o médico. É isso que eu convido o médico aqui a se abrir. Qual é a parte de negócio, de visão corporativa, de visão de marca, de imagem, porque a gente, através da indústria farmacêutica, é altamente capacitado. Nós temos uma capacitação muito grande de diversas áreas, inteligência emocional, posicionamento de marca, produto, enfim, e que o médico não tem isso na sua formação acadêmica. Ele pode buscar isso num curso extracurricular ou numa segunda formação, como alguns fazem. Mas essa relação de troca, ela existe, e quando existe um consenso e um bom senso, tem um ganha-ganha muito grande, né, Quiroga? Eu acho totalmente válido o que você falou. Quando eu falo, eu comento com os neófitos, que são pessoas que estão começando na indústria farmacêutica, para não tentar ensinar o médico, é não decorar, não achar que vai chegar ali e vai falar de anatomia de forma decorada, de fisiologia de forma decorada. Estudaram 6 anos, tiveram prática, mas quando a gente vai falar de farmacologia, do que aquela solução que você está trazendo, seja um device, seja um medicamento que está trazendo para o paciente, vai fazer toda a diferença você conhecer muito. Aí sim o médico te olha e fala: opa, rapaz, está lançando o produto, já aconteceu isso, tá? Esse exemplo. Se usar com quais medicamentos ou com quais alimentos, pode alterar o intervalo QT, por exemplo. Uma banana vai alterar o intervalo QT. Cara, surgem essas perguntas. Uma fruta vai alterar o intervalo abatido usando com esse medicamento? E o representante ele tem que saber. Então, por isso que eu sempre falo que não é ensinar o médico, porque o paciente é dele, a decisão é dele, a caneta é dele, só vai até a mesa dele. Agora, conhecimento a gente traz muito, como funciona, sabe? Como ele pode usar, se der um evento adverso, como ele pode reverter isso daí. Então, isso daí, cara, a gente é muito preparado, inclusive por médicos dentro da empresa. Sim. Então, a gente está na mesma linha de trabalho. A gente não faz diagnóstico e tratamento, a gente sabe falar do mecanismo de ação e dos impactos ali do produto, e que naturalmente tem essa troca. Então, quando existe uma relação, tem essa troca. Quiroga, a gente vai caminhando para o final desse bate-papo que a gente se propôs. Eu sei que o tempo ficou curto, então naturalmente já fica aí um convite no ar, que assim você não tem como negar, para o próximo podcast. Muito bacana. E aí quando eu vou deixar... Vamos marcar. Vou deixar aqui uma última pergunta para você, olhando para todo o cenário, e você que é um cara que tem múltiplas habilidades, o que o Quiroga de 2025 falaria para o Quiroga de hoje, 2021? Então, a gente não vai chegar fazendo em 2025 o que a gente faz hoje. Primeira coisa, aprender muito, estudar muito, saber que está mudando essa, entre aspas, essa relação, mas não é só relação médico, está mudando a relação médico-paciente, está mudando a relação médico-representante indústria farmacêutica, a forma que a gente traz. Então, eu posso te falar, Adriano, que 2025, se eu pudesse escrever uma carta, como o André, da Futura S.A. escreveu, em 2030, ele escreveu em 2021, leu a carta de 2030 para 2021, se eu pudesse fazer isso, eu diria:
cara, muita coisa vai mudar. Então, não fique preso. Use a tua experiência e aprenda coisas novas, situações novas, todos os dias, tá? Porque você vai usar o que você aprendeu para fazer coisas novas. Para mim, mais do que nunca, sabe, Adriano, a gente vai viver muito mais com o auxílio dos médicos e da indústria farmacêutica, para quem acredita, principalmente Deus. Então, não paro. Não é parar de estudar, não parar de aprender e, se possível, nunca pare de ensinar, porque você aprende muita coisa. Faz essa troca aí, essa relação, que 2025 a gente vai chegar melhor. É isso aí, galera. Esse é o Fábio Quiroga, é um monstro, no bom sentido, na indústria farmacêutica, de conhecimento e de transferir conhecimento também, que é algo extremamente importante. Quiroga, obrigado por esse bate-papo. A todos os médicos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. E eu vou deixar nos episódios os contatos do Quiroga para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Quem agradece sou eu, Adriano. Você falou isso de mim, mas eu penso mesmo de você, sua criatividade, sua forma de tratar, sua empatia, seu conhecimento muito vasto. Tenho certeza que os médicos vão amar, já estão gostando muito. Eu faço questão também de divulgar, porque vai agregar bastante para o segmento, para os médicos, para a indústria como um todo, para todo mundo, na verdade. Parabéns, cara. Obrigado, tamo junto, até o próximo episódio.